Bom dia a todos, graça e paz, em nome de Jesus. Sou o missionário Wesley, daqui de Campina Grande do Sul, da Chácara Manaim. Muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Abra o seu coração nesta manhã. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Convido a você a abrir a Bíblia, que é a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Lucas, capítulo 15, verso 1 até o verso 7. Vamos ler, então? Acompanhe aí na Bíblia sua. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vá após a perdida até que venha achá-la? E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus, nós oramos para que ela encontre o coração, caia na terra boa, neste momento. Que todos que estão ouvindo esta mensagem, que estiver ouvindo a minha voz agora, ouça a Tua voz falando no coração. E quanto à minha vida, eu peço misericórdia, Senhor. Usa-me, Senhor. Cada palavra que saia dos meus lábios nesse momento, seja a palavra vindo do céu, vindo do Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é uma palavra muito abençoada. Então, como eu já disse, abra seu coração. Deus vai falar contigo nesta hora. Antes de iniciar, quero fazer uma pergunta para você. Você já teve um animal de estimação, qual você amava muito e esse animal se perdeu? Volta e meia a gente está andando por aí, a gente vê nos postes, nos muros, cartazes falando, desaparecido, animal desaparecido, e um telefone ali para você poder ligar. E quando você perdeu, o que você fez para poder achar esse animal? Foi atrás, ligou, colocou cartazes, espalhou cartazes, colocou notícia no WhatsApp, espalhou pela vizinhança, ou você desistiu, procurou uma semana, não consigo mais achar, ou também foi bem sucedido na procura, encontrou o seu animalzinho de estimação e volta todo feliz para casa, Achei, ou também um objeto que se perde de valor e tudo, e quando encontra super feliz, esse animalzinho de estimação. Mas vamos observar o texto aqui que nós acabamos de ler. Chegaram até Jesus publicanos e pecadores para ouvi-lo. Quem eram os publicanos? Quem eram esses pecadores? Os publicanos eram cobradores de impostos odiados pelos judeus, porque ali muitos deles eram trapaceiros, cobravam a mais. E quem eram esses pecadores? Eram pessoas de má fama, estavam ali para poder ouvir a Jesus. Olha que atitude boa essa, uma atitude ótima. Foi até Jesus para ouvi-lo. Mas Jesus não estava sozinho ali nessa situação. Também ali tinha outro grupo de pessoas. Estavam junto com Jesus também ali, estavam os fariseus e os escribas. Quem são esses? Fariseus e escribas são religiosos, são conhecedores da lei. E qual o motivo que eles estavam ali?
perto de Jesus naquela situação ali. Eles estavam ali com uma atitude de criticá-lo. Uma atitude ali, estavam murmurando contra aquela situação ali. Jesus no meio dos pecadores, no meio dos fariseus, no meio dos publicanos, no meio dos pecadores, comendo com eles, e os fariseus e os escribas estavam ali criticando. Quem é esse que come com publicanos e come com pecadores? Né? Uma atitude de criticar. E diante dessa situação, diante dessa situação ali que Jesus no meio dos pecadores, no meio dos publicanos, diante dessa situação, como Jesus reage? O que ele faz? Ele conta uma parábola. E essa parábola Jesus disse, tinha um pastor, tinha um homem, tinha 100 ovelhas, cuidava ali das suas 100 ovelhas. Uma de suas ovelhas se perde, uma ovelha se perde. O que o pastor faz? Vai atrás desta ovelha que se perdeu, procura a ovelha que se perdeu, insistentemente até encontrar. E o que acontece? O pastor encontra a ovelha perdida. E o que ele faz? Ele se alegra, ele se junta todas, manda juntar os vizinhos, os amigos e vamos celebrar essa festa porque a ovelha estava perdida e eu a encontrei. E no verso 7, Jesus ali termina a parábola e se volta ali os fariseus ali e os escribas, e diz-se apontando o caminho ali para os fariseus, para os escribas ali, trazendo eles ao arrependimento. Precisa arrepender. Eles se achavam justos ao ponto de não precisar de arrepender. Só entra no céu um pecador arrependido. Ali ele encontra, um pecador e o arrependido, e vai haver uma festa no céu. Diante dessa situação, diante, os publicanos, os fariseus, os pecadores, todos ali junto ali de Jesus ali, Jesus traz essa parábola ali para poder trazer um ensinamento ali para todos aqueles que estavam ali. E quais são as aplicações dessa situação, dessa parábola para as nossas vidas hoje? Nós vamos ver aqui agora quem é essa ovelha perdida e quem é o pastor que vai atrás dessa ovelha. Quem é a ovelha perdida? Na história da humanidade, houve uma separação entre o homem e Deus. Conhecemos a história da humanidade, quando Deus criou o homem, criou a mulher, em Gênesis conta ali, eles viviam ali em harmonia com Deus, o homem e a mulher ali caminhava pelo jardim, tinha um momento com Deus ali, vivia junto com Deus em paz e harmonia. Mas o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo, e o pecado separou o homem de Deus. E quando entrou o pecado no mundo, o homem se perdeu, começou a caminhar com as próprias pernas. A pessoa separada de Deus está perdida. Então ali o homem ali se separou de Deus e ficou perdida. No mesmo caso da ovelha, a ovelha perdida longe do pastor só causa dano a si próprio. O homem longe de Deus só causa dano a si próprio. E que dano é esse que o homem causa? Que dano é esse ali no caso da ovelha causou para ela? A ovelha não sabe se defender, trazendo na comparação, a ovelha não sabe se defender. Outro dano que causa, a ovelha não sabe alimentar-se direito, coitadinha dela. Então, longe do pastor, a ovelha não sabe se defender, a ovelha não sabe se alimentar direito. E outra coisa também, a ovelha não sabe voltar para casa. Longe de Deus, a ovelha não sabe voltar para casa. Então, necessita e depende do pastor a ovelha. O ser humano, longe de Deus, depende, necessita de Deus. Sem ele, está tudo acabado na vida da pessoa. Sem o pastor, a ovelha morre. Sem o pastor para poder cuidar dela, a ovelha morre.
O ser humano, sem Deus, ele morre. O inimigo de Deus, ele veio para poder matar o ser humano. Sem Deus, o ser humano morre. Sem ali o pastor, a ovelha morre. Então essa é a situação da ovelha perdida. Perdida sem Deus, perdida no mundo, solta por aí. E ela só causa dano à sua própria vida. Sem Deus é só dano. Ligamos os noticiários e a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, né, na humanidade, com as pessoas, né, só coisa ruim. Pessoas sem Deus só causa coisas ruins à sua vida. Então essa é a situação da ovelha aqui perdida, a ovelha que não sabe cuidar de si mesmo. A ovelha não consegue cuidar de si mesmo. Então precisa de um pastor, né? O ser humano precisa de Deus. E o pastor? E o pastor da ovelha perdida, né? O que acontece? O que ele faz? Ele procura até achar. Não desiste. A ovelha está perdida, foi abandonada, está sofrendo. E o segundo aqui, segunda pessoa aqui vai ser o pastor. Ele procura até achar. Ele se importa com a ovelha e vai atrás dela. Deixa as outras e vai atrás da ovelha perdida. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vim para buscar e salvar o que havia perdido. Então o pastor é esse, o pastor que vai atrás da ovelha. Procura até achar. Quero ler um outro texto com vocês. Está lá em Jeremias, capítulo 34, o verso 11, o 12 e o verso 16. Jeremias 34, falando do pastor também. 34, verso 11 e 12. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. Verso 16. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Então, o que o pastor faz? Ele busca, ele procura, né? Ele vai ao encontro. E o que acontece com essa busca, com essa procura? Ele encontra. Pastor encontra. Por quê? Porque ele não desistiu, ele não desiste. Ele encontra. Certa ocasião, Jesus estava vendo a multidão e ele olhou para a multidão e teve compaixão da multidão. Olhou para a multidão e ele viu como pessoas, como ovelhas que não tinham pastores. Jesus olha para as pessoas, olha para a multidão e vê como ovelhas que não têm pastor. E ele ali, ele cuida, né, dessas pessoas, dessas ovelhas que não têm pastor. Ele apacentará o seu rebanho e acolherá nos braços. Ezequiel, isso aí, falei. Ezequiel 34, Ezequiel 34, o verso 11, 16, 11, 12 e 16. Isso aí. Então, isso foi no ponto de procura, né? Ele procura a ovelha perdida e acha. E ele encontra também, ele procura, ele encontra. E o que mais o pastor faz, o pastor da ovelha perdida? O pastor se alegra ao encontrar. Pega a ovelha, coloca nos seus ombros, leva para sua casa e ali
Ele se alegra. Nós merecíamos, irmãos, o castigo. Nós merecíamos o castigo, mas Ele nos deu amor. Nós merecíamos castigo, mas Ele nos deu amor. O pastor se alegra ao encontrar a ovelha. João 3,16, um versículo muito conhecido como o coração da Bíblia, a Bíblia resumida ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deu o Filho por nós, para nós crermos nele. Nós merecíamos o castigo, mas Ele deu o amor, deu Jesus para morrer por mim e para morrer no seu lugar. Então é isso que o pastor da ovelha perdida faz. Ele procura até achar. Ele encontra. Porque a missão de Jesus, a missão ela acontece. Ele procura, ele encontra, ele acha e se alegra com a ovelha perdida. Então é essa a situação da ovelha, a ovelha perdida. Sem Deus estamos perdidos, sem Jesus estamos perdidos. Mas o pastor, ele olha isso, procura, encontra e se alegra. Quero já caminhar aqui para o final e dar algumas conclusões sobre essa parábola, sobre esses acontecimentos aqui. Quero contar uma ilustração. Em certa ocasião, um menino, ele tinha um barquinho. Ele tinha um barquinho, gostava muito desse barquinho. Brincava com ele todos os dias. Levava para brincar na poça de água, brincava na cachoeira, brincava no rio, brincava no tanque da casa. Certa ocasião, ele brincando no rio, ele perdeu esse barquinho. Colocou ali e foi embora. E esse menino ficou triste, porque tinha perdido o barquinho. E ele lá caminhando, certa ocasião, andando pela rua, ele olha na vitrine de uma loja um barco, um barquinho. Ele olha assim na vitrine e olhou assim, esse barquinho é meu. Aí ele entra na loja e chama o vendedor e fala assim, vendedor, esse barquinho que está na vitrine lá, esse barquinho é meu. Aí o vendedor falou assim, não, esse barquinho está à venda. Se você quiser esse barquinho de volta, você vai ter que pagar esse barquinho. O menininho ali pegou suas economias, suas moedinhas que tinha em casa, voltou na loja, comprou o barquinho. E voltou para casa todo feliz, porque o barquinho que ele gostava muito, ele havia perdido, mas agora encontrou o barquinho, mas teve que pagar por esse barquinho. E volta para casa. Assim, eu e você estávamos perdidos. Jesus veio ao mundo e pagou pela minha vida e pela sua vida, mas não foi com moeda, foi com o sangue dele na cruz. Ali na cruz, Jesus derramou o sangue dele por mim e por você, e pagou a nossa dívida. Nós estávamos perdidos, merecíamos a morte, mas Jesus na cruz pagou a dívida do pecado, e hoje nós podemos ter vida. Vida em abundância, não é vidinha pequenininha não, é uma vida alegre, uma vida abundante, uma vida cheia, porque Ele pode dar, porque Ele conquistou na cruz por mim e por você. O pastor que te ama, que cuida de você, Jesus te ama, se importa com você. Ele desceu lá da sua glória, desceu do céu e veio aqui para te procurar, e te encontrou, e Ele cuida de você. O salmista diz no Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará.
Se ele te encontrou, se você está no rebanho dele, nada vai te faltar. Não precisa preocupar. Nada vai te faltar. Ele te encontrou, você estava perdido aí, vagando por aí. Ele te encontrou e ele te dá a vida. Ele não desiste de você. Não haja como os fariseus, que se achavam justos suficientes, que não precisavam de Jesus, não precisava de se arrepender, não tenho pecado, vou me arrepender de quê? Mas a Bíblia fala diferente, todos pecaram. Eu, você, todos. Todos quer dizer o quê? Todos. Todos pecaram. E estão separados, afastados, perdidos da glória de Deus. Todos. Mas o amor de Deus, Deus enviou Jesus aqui, para morrer na cruz, para nos resgatar, para nos salvar. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos se arrepender. No céu só vai entrar pecador arrependido. Precisa se arrepender. O que é arrepender? Mudar de direção. Parar de andar perdido longe de Deus e andar para o caminho certo. E Ele vai te achar. Tem certo, às vezes a gente fala o seguinte: eu encontrei Jesus. O dia que eu encontrei Jesus, um pouco certo, mas é Ele que te encontra. Nós não podemos fazer nada para poder encontrar, para poder chegar no céu. Não podemos fazer nada, a obra não é nossa. Nós vimos aqui na história da ovelha, a ovelha se perdeu. O único trabalho nosso, a única coisa que nós é se perder. Só isso. Você está perdido longe de Deus, perdido, mas a ação é toda do pastor. O pastor fez o que nós fizemos? Ele procura, ele encontra, ele se alegra, ele cuida. Nós precisamos do pastor. Sem o pastor nós estamos perdidos. Você que já foi encontrado, se firme nesse pastor, cada dia mais. Não, na história aqui, na parábola aqui, Jesus, nós não sabemos qual o motivo que a ovelha se perdeu. Sabe se ela se distraiu e tudo e tal. Mas hoje tem muitos no rebanho que se distrai e se perde na caminhada. Tira os olhos do pastor e se perde na caminhada. Então, você que já foi encontrado, tem uma vida de arrependimento, se firme cada vez mais. Se firme, segure ali. Segura na mão do pastor, porque ele não vai te abandonar, não. Quem se perde é a ovelha. Fica com os olhos no pastor. O pastor te ama, se importa com você. E Jesus, ele veio aqui ao mundo, ele veio com uma missão, para poder resgatar. Eu vim para buscar e salvar o perdido. E ele ali, na última conversa com seus discípulos ali, quando ele estava para subir para o céu, ele deixou um trabalho para nós, o mesmo trabalho dele, de ir até os pecadores, de ir em busca das ovelhas perdidas, de ir em busca dos perdidos. Hoje o que nós precisamos fazer como igreja é fazer o que Jesus fez, ir atrás dos perdidos, não ficarmos de braços cruzados. Há um trabalho para ser feito, há um trabalho para poder buscar os perdidos, e atrás dos perdidos. Tem pessoas aí morrendo aí, porque não conhecem Jesus. E a ovelha não vai voltar sozinha não, porque ela está perdida. Um perdido não sabe encontrar o caminho, perdido. Já esteve numa grande cidade, perdido, sem saber para onde vai, você precisa de uma ajuda de alguém. Né? Precisa hoje de um GPS, né, para te levar no caminho, mesmo assim no GPS falha às vezes. Jesus é o GPS perfeito, ele nunca erra o caminho, porque ele é o caminho. Então nós precisamos de apontar o caminho para esses perdidos, para poder se encontrar. Pega essa palavra, meu irmão, e guarda ela no coração. Você que está ouvindo essa palavra agora, se encontra perdido, sem saber o que fazer na vida, eu não sei o que fazer da minha vida. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus, que Ele vai te dar um propósito para viver.
Jesus vai te dar um propósito para poder viver, porque Ele te ama. Entrega a sua vida nas mãos dEle. E você que já entregou a vida nas mãos dEle, deixa Ele guiar, deixa Ele te conduzir, deixa Ele conduzir o rebanho. Ele sabe muito bem como conduzir um rebanho, porque Ele é o pastor. O pastor sabe como conduzir a sua vida. Basta você confiar e entregar toda a sua vida nas mãos desse pastor que é perfeito, que te ama. Vamos orar? Senhor, é a tua palavra, Senhor, que nós lemos. Cada um que ouviu essa ministração aqui, sinta tocado pelo teu Espírito, Senhor. Aqueles que estão perdidos, vagando por aí, longe, longe do Salvador, mas a solução já foi enviada aqui, é o Senhor Jesus. Que o Senhor os encontre, e quando o encontrar, haja um arrependimento, e essas pessoas retornem, volte para os caminhos, volte para os braços do Pai, volte para o rebanho, volte para o aprisco ali aonde o pastor irá cuidar. Em nome de Jesus, eu oro pela igreja do Senhor Jesus, que ela cumpra essa missão de ir atrás dos perdidos, que não negligencie o trabalho, mas que siga firme, indo atrás, buscar o perdido. E em nome de Jesus, que eu oro e agradeço a Ti. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você guarde essa palavra no seu coração. Se está perdido, Jesus, Ele veio para poder buscar a sua vida. Tá bom? Um forte abraço. Deus te abençoe.